Carlão, 2 metros de altura. E aí uma coisa legal também, cara, eu acreditem, eu já tive cabelo. Não sou Quem vai produzir essa casa, Carlão? Tem business. Eu ouvi como agência. Eu também. Então tá pronto. Não, já falei. A gente não vai conseguir gravar. Inclusive, meu contato tá aqui. Tá, o contato já foi. Vamos. E aí, Gabriel, estamos gravando? Estamos gravando. E aí? Carlão, a gente já tava num papo aqui. Já. Ainda bem que a gente vai começar. Um warm-up que tava assim, ó, pô, o warm-up tem que... Tu não gravou nada, cara, no warm-up? Eu tenho que sair daqui a pouco. Já acabou, a gente gravou. Acabou meu tempo. Prontinho. A gente tem uma coisa que eu acho muito legal aqui, que quando a gente vai começar, é agradecer o tempo. Pô, que legal. Porque eu andei repensando que na entrada eu começava a falar sobre saúde, claro que tu compra um atendimento melhor, um remédio melhor, né? A morte não resolve. Claro. Mas tu ameniza com dinheiro. O tempo não tem o que fazer. E eu talvez não tenha usado as melhores palavras nos outros programas, sobre doença, sobre dinheiro e tal. Mas a certeza é, até que se prove o contrário, que o tempo não tem o que fazer. Uhum. Então, tu parar a tua vida, tua família, teus filhos, tu não sei o que, teu trabalho, que é muito intenso, é relacionamento o tempo todo, é conhecendo gente, né? Que é o que a gente quer absorver aqui também, que é a parte da consultoria. Essa parte já tá aqui pronta já. Tá pronto. Aqui, inclusive, o meu papiro de pergunta. Vamos que vamos. Então, eu te agradecer, cara. Agradecer mesmo por vir aqui sentar com a gente, vir aqui nos estúdios Combo. Espetacular. Então, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo mesmo. Maravilha. Vinhas, Paloma, obrigado vocês, como dizem os paulistas, né? Mas é um privilégio, é muito legal a oportunidade. Eu tô, cara, motivado, pronto. E eu acho que vai ter muito caldo nessa nossa conversa. Isso aí. Agradecer a presença da minha parceira também, Paloma Mânica. Agora, além de parceira, minha sócia em mais um empreendimento na Combo Agência. Olha aí. É isso, venci na vida. Espero eu ter vencido junto contigo. Eu também. A recíproca é a mesma. Essa Vou te dizer é uma... Cara, é uma... Como é que chama? É um berçário de startups? Sim. Sim. Daqui nasce Tô bastante. impressionado, cara. Tu mostrou o painel aqui na largada. Que isso, cara? Caso a Combo é Semana que vem vai ter mais uma marca ali, mais um empreendimento novo. Pior é que vai ter mesmo. Olha aí. Tava na reunião agora de manhã. Viu só? Nós estamos escolhendo os pontos. Viu só? Vai ter mais um quadradinho lá naquele quadro, graças a Deus. Maravilha. Nós estávamos lá com os outro grupo de sócios, os mais novos agora, que a Paloma já é antiga, né? A Paloma já é nossa sócia há 2 meses. Sim. Então já faz tempo. E agradecer também. também. Que tinha mais novos sócios na nossa família. Tem. E... Gente, que absurdo. O Gabi.rec, né, Gabi? Muito obrigado, cara. E @AniBianchi, né? Que edita esse podcast. Grande, excelentíssimo. Eu sempre falo que a grande diferença, né, do Gabi e da Anne, e eu não ganho nada por isso. Ela ganha bastante, a gente ganha bastante. É que, para quem trabalha com vídeo, foto e não sei o quê, sempre tu contrata a pessoa, por óbvio, ela tira a foto, ela faz a captação e depois senta e tem que editar. E aqui não. O Gabi pau na captação, em vários cursos, casamento. O negócio, o business deles mesmo é casamento. Né? Sim. E aí eles têm a agenda completa todo ano, o ano inteiro. E a Anne fica lá, agora com os 2 novatos lá, né? Que são os filhos dele, que já são pré-adolescentes ou adolescentes. Vamos me matar agora, Gabi. Eu acho que é adolescente. Né? Adolescente Eles já? Vão te matar. Eles vão te matar. Aí eles vão matar vocês dois. É o fim. É 12 e 14. Não, Paloma, eu tenho uma filha de 7, Gabriela. Ela é adolescente. Não, aí esses dias eu falei com ela, pô, cara, peraí, tu é uma criança assim. Papai, eu sou quase uma pré-adolescente. Aí eu fiz que para tudo, cara, para tudo. Mas então, depois dos agradecimentos feitos, vamos pagar essa conta agora maravilhosa. Vamos lá. Agradecer a Red Bull, né, a nossa primeira patrocinadora. Já então, como tu me combinou antes. Tá aqui a comissãozinha depois, já te manda ali. Sugar free. Agradecer a Cadeirode também, que nos presenteou com essas cadeiras maravilhosas. Agradecer a Espírito Santo, que é uma grande... Inclusive, o Vinhas hoje ele tá muito bem vestido. Tá por quê? Porque está de Espírito Santo. 100% Espírito Santo, 100%. Tênis, calça, tudo. Se desse, a gente botaria o pé dele aqui em cima hoje, porque ele tá... Aliás, Carlão, nós temos um cupom de desconto. Verdade. Não só online, mas nas lojas físicas da Espírito Santo só, agora. Isso eu nem sabia que tinha esse aí, cupom na Se chegar física. na loja e falar Vinhascast, 10% de desconto 10%. na compra. Na hora do cara da... Andrés.
Cara, Andreas fantástico, um muito beijo, legal. inclusive. Andreas, tem aqui é Brandon Content, né? Não combinado. Tem uma história maravilhosa, cara. Eu sou fã do Espírito Santo já há 15 anos, 10 anos, sei lá, o tempo da história. E aí eu comecei a levar o meu pai para comprar terno e tal. E aí um dia o cara que era o gerente lá da loja de Guatemi falou assim, cara, tu te importaria de gravar um vídeo? Querido. Porque a gente tá fazendo um vídeo pros funcionários e tal, pra tal. Eu, não, beleza. E aí eu conheci o Andreas e tal. E, cara, a história ficou muito legal, porque era assim, era um dos poucos casos que um dia, tu imagina, a gente acostumado, os caras, cara, me quer uma ceva? Aí, né, tu vai tomar uma ceva. Aí eu olhei pro pai, ô pai, tu quer uma ceva? Aí ele, nós vamos tomar uma cerveja na loja de roupa. Cara, aquela quebrada que é a própria Espírito Santo isso. Exatamente isso. Espetacular. E agradecer ao Cher. Pô, gente, tu tirou, o Rafa abriu a carteira. Tive que ir na Cintia, né? É que o Rafa é bom de conteúdo para abrir a carteira. Então, um beijão para o pessoal do Cher e para a Academia Rafael Toro também. Outra escola de ensino voltada à parte de finanças. Um grande beijo. Muito obrigado a essa parceria que se renovou para 2023. E todos, né, no caso, que são incríveis, acompanham nossa loucura, que é o nosso podcast. Que é isso aqui. Que chamamos de podcast. Isso. E chamamos uma sala de reunião de estúdio. E é isso. Chamamos dois malucos de entrevistadores. E é isso. Comunicadores pro Eugênio Corrêa. Paloma, sabe que quando eu conheci o Vinhas, o convite, o Rafa era pra variar o Rafa. O Rafa, né? Aí ele falou, cara, tu conhece o Diego Vinhas? Eu falei, cara, só de nome, de fama, que é um cara rico. Né? Só isso que eu sabia. Mas isso aí, falou rico e outra característica, deixa falar. Deixa falar. Elogiou? É isso aí. Deixa falar. E aí ele falou, não, porque ele tava em Portugal, sei lá, num dos festivais que ele acompanha sempre. E aí falou, não conhece, tá? O Rafa. O Rafa. Bateu, cara, o Nado bateu lá. Eu falei, meu. Deu entrevista, falou lá, né? Gravou lá com o quadro que a gente criou, que era o Empreendedores que Inspiram, que foi pensado e criado em cima do Rio Grande que dá certo, que hoje eu tô na Band, então é um programa da Band que fala de empreendedorismo e case sucesso das empresas. Cara, a gente gravou, eu falei, vamos tomar um café, tá com tempo, na meia hora, vamos. Cara, lembra que bateu ficou 1h30. 1h30. Uma hora e meia de papo. Paloma, assim, ó. Eu falei, puta, vamos. A amizade nasceu ali, né? Com certeza. O Vinhas nem gosta de conversar, né? Não gosto. Tem episódios que eu acho que eles vão assinar o contrato na hora. Assim, teve uma vez que eu fiquei. Teve uma vez que eu quase me retirei, pois havia quase um espelho aqui, que era o Vinhas e o Eduardo Schuller. Eles eram a mesma pessoa. Eles quase complementavam a frase. Eu falei, bom, gente. Sobrei aqui, pra mim já tá bom, já estamos no limite aqui, entendeu? Aí 2 não vai dar, vou me deslocar. Era o Vinhas e o avatar dele. Exato, o Edu é difícil pegar no Brasil. Sim. O Edu pegar ele no Brasil é mais difícil. Beijo, Edu. Beijo, saudade, é verdade. Encontro ele no Summits, né? No Summits. Cruzando por aí. Mas então, Carlão, agora que a gente fez... O warm-up já foi um fuzuê. A largada já foi um fuzuê. Carlão, quem que é o Carlão hoje? O que tu tá fazendo hoje? E depois, em algum momento, a gente vai começar lá atrás e ver como é que chegamos até aqui. Cara, Paloma, Gabi, hoje eu sou diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul. Já trabalho nessa área da comunicação um bom tempo, uns quase 30 anos. Não parece, e também a sensação que eu tenho é aquela velha história da música, de ser um eterno aprendiz. E muito motivado porque, cara, estamos num desafio assim de... A gente tá falando antes do Gabi da produção. A comunicação, ela fez uma transformação de 180 graus. Quando eu entrei na RBS em 93, Paloma, que acho que não tinha nascido ainda. Não tinha mesmo. Muito obrigado por reparar dá um corte bom. Viu? Salvou agora o mês. O mês. O humor do mês. O Mal, que é o marido dela, viu, Mal? De graça essa aí. De graça. Depois manda a comissãozinha. Churras pra sexta, né? Paloma, desculpa. Paloma, churras, maridão, sexta-feira tranquilo, né? Mas, bom, aí voltando, mas os meios eram poucos, era TV, rádio, jornal, mídia externa, né? E eu me lembro quando, em 93, quando eu entrei na RBS, comecei a ver a explosão do out of home. Cara, começou a aparecer mídia em táxi, mídia em ônibus, mídia em... Tudo que era lugar, entendeu? No carrinho do aeroporto, até na hora de tu não ir num bar, tinha um painel lá no banheiro da Johnson, sei lá, alguma coisa assim. E eu, caramba, deu uma explodida de concorrência.
Passou um pouco de tempo, 95 ali. Legal só explicar, né, Carlão, para quem não pegou, a linha de que tempo. é concorrência para ti, porque tu é o cara responsável em vender a mídia para o teu canal. Exatamente, E aí, bem explicado. E aí, bem colocado. quando tu vê que o cara tá botando mídia dentro de um bar, tu diz, opa, peraí, porque não tá botando na minha rádio, no meu canal de TV, nem no meu jornal impresso. Tudo, como tu falou antes, tudo é concorrência. Uhum. Tudo foi virando concorrência. E aí, Paloma, tu olha assim, peraí, na hora de bater na Coca-Cola, na Gangue, também na Atlântica, enfim, cara, o cara assim, puta, mas daqui a pouco, pô, mas eu coloquei um dinheiro grande lá no bar, lá agora eu contratei mídia externa, porque aí tem o fluxo das pessoas, bom. Cara, aí explodiu a internet, 95, 96, um pouquinho, né, nesse caminho, assim, e aí sites. Cara, aí no meio do caminho, depois eu tô furando a linha de tempo, né, do storytelling, mas não tem muito roteiro. É assim, não mas tem roteiro nenhum. Porque esse case é um negócio muito legal, que é a nossa loucura e oportunidade de hoje em dia, que aí eu fecho depois na tua pergunta de quem é o Carlão hoje em dia. E aí depois explodiram os sites. Aí eu tava já na Diadora, cuidando do marketing lá, e na época do Google e tudo mais. Cara, aí os ex-colegas da RBS, na época que eu voltei, depois eles vinham lá. Não, eu tô aqui, Carlão, marcar e tal, pra te apresentar e tal. Tá, mas tu tá em que veículo? Não, eu tô agora na zerohora.com. Eu falei, porra, aí além de comprar Zero Hora, eu comprava zerohora.com, que hoje é o GZH, todo unificar as marcas. E eu falei, caramba, deu uma explodida, porque agora tem um monte de site. Aí explodiu o UOL, Terra, tudo mais. E o IG, lembra? Claro, claro. E aí eu falei, caramba, cara, aí vieram os influenciadores. Aí a loucura virou a seguinte, tudo e todos são mídia. Qualquer coisa é mídia. Qualquer coisa é mídia. Cara... Esse termo é muito bom, dá pra escrever um baita texto. Dá pra escrever um baita texto. E eu sou, cara, toda conversa assim que eu faço, eu falei, caramba, velho, agora ficou um negócio maluco. Tanto que o meu mantra hoje em dia, assim, eu vendo de tudo, inclusive a Band. Sim. Eu procuro agir na dor do cliente. Se a dor do cliente ir ali, lá quando a gente se conheceu, cara, eu vi tem muita área de sinergia, depois de ter uma reunião aqui com a tua galera e tal, é justamente por isso, tu tem que agir na dor do cliente, porque, cara, hoje em dia, e aí voltando porque eu falei do Gabi, hoje em dia o influenciador, o que ele é? Ele é o criador do conteúdo, ele é o câmera, ele é o editor e ele é o exibidor de tudo isso. Sabe quando eu me dei conta disso, quando a gente conversou aqui com uma das influencers, que a gente conversou com 3, eu acho, que tem como profissão, né? Não é assim, não é o Vinhas, que tem meia dúzia. Que tá construindo. Não, é que quem trabalha com isso o dia inteiro já tem seu sustento e guarda dinheiro. Enfim. E ela falou assim, Vinhas, é porque 22 anos, 20 alguma coisa, a Nina. E ela assim, porque eu tenho que gravar, depois eu edito, depois eu faço a redação. Quando a Red Bull me procura, quem faz o texto sou eu falei assim, olha quantos empregos essa guria tirou. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, esses dias eu fiquei até impressionado. Cara, eu sou meu chip, eu nasci com o chip da RBS. Como eu entrei como trainee, aí fiquei 4 anos depois, fiquei mais 6. O chip que veio, cara, e a RBS sempre foi uma empresa efervescente, assim. E sou muito grato, porque eu acho que o que eu aprendi lá me ajudou, pelos 13 anos de SBT, pelos quase 3 anos de Record e agora na Band, ajudou, ela forma profissionais que ou trabalham e desenvolvem o mercado lá dentro, ou saem dali e ajudam a transformar o nosso mercado da comunicação para crescer. Perfeito. Né? Então, sou muito grato. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro o seguinte, cara, na minha época era uma empresa de 5 mil pessoas. Tinha ainda Santa Catarina, depois vendeu, e hoje eu fiquei impressionado. Isso não é um demérito, é só um ajuste à circunstância. Claro. Parece que são 900 ou 1.000 pessoas. Ou seja, é um corte, que é o corte dos empregos. Porque uma equipe de jornalismo, vamos lá, só para exemplificar, e aí para falar bem, porque parece que ela diminuiu, não, ela continua pagando PPR, pagou PPR durante a pandemia, o que é inspirador, né? Mas é o ajuste ao negócio. Claro, porque uma equipe de jornalismo, ela basicamente, assim, falando em produção de conteúdo na televisão, ela tem lá um repórter, um câmera, um motorista e muitas vezes um produtor. São 4 pessoas. Se tu pensar numa conta, 4 por 1, no caso do influenciador. Sim. Né? Além da divisão, é a quebra dos empregos. Olhando tudo isso e pensar o seguinte, aí corta, tu só perguntou quem é o Carlão, né? Tu viu que eu falo pouco, né? Mas eu acho que essa apresentação tá falando bastante quem é o Carlão. Quem é o Carlão, E aí o seguinte, quando eu enquanto Record, Paloma, Vinhas, Gabi, aí o convite da Band, assim, quando veio, cara, a gente tá indo pro Tecnopuc na metade do ano. Então, acho que isso mostra bem da mudança que o grupo está querendo implementar no Rio Grande do Sul, a integração dos conteúdos. E aí eu vou falar, a gente está hoje num prédio lá no Moço Santo Antônio de 4 mil metros quadrados de área, não sei. Cara, a gente ocupa 1.000 metros. Nós estamos indo para uma área de 1.000 metros lá no PUC. Né? Num ambiente de efervescência, de inovação, ágil.
cara, Forol tá lá, enfim. Sim. Adaptado ao momento, né? Adaptado ao momento. Então, aí voltando, o que é o Carlão? Eu acho que assim, é alguém que tá sempre, cara, com mindset... agora é uma frase de efeito para corte. Com mindset do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Então, apesar de ser um pouquinho mais velho que tu, Paloma, mas é o Já seguinte... acabou o churrasco. Boa. Cara, é aquele cara que entrou na RBS 93, rádio, TV, jornal, bababá, um tipo... isso é outra coisa legal. Os veículos, tudo assim, eu me lembro, cara, é espetacular isso. Eu tava lá, então, trainee, aprendendo, tal, mídia eletrônica, na época que era um negócio rádio e TV. E o diretor comercial da TV falando, o nosso concorrente não é o SBT, aqui em cima, que na época era Globo e SBT. O nosso concorrente é 0 Hora. Porque as consultoras, né, falou o Felipe Melnick e tal, as consultoras, as revendas de carro e tal, as montadoras estão lá. Então vocês têm que bater nos clientes. Cara, e isso a RBS também cresceu durante muito tempo, nessa saudável concorrência entre os veículos. Claro. E aí volto para a RBS em 2000, que é o RBS Plus, que é onde tipo, tu tinha lá os Key Account Managers, que era tipo assim, a curva ABC, tu tem 20% do teu faturamento normalmente... 80% do teu faturamento normalmente é de 20% de clientes, que eram os grandes clientes. Então, na época, a Telefônica, a Vivo, a Brasil Telecom, que depois tal mudou, lojas Renner, Colombo, cara, e aquilo ali foi a primeira experiência da venda multimídia. Que hoje é o conceito da RBS, já há alguns anos, de one-stop shop. Tu não tem um vendedor de Atlântida, um vendedor de televisão, um vendedor de Gaúcha ou de GZH. Tu tem um cara especialista na dor do cliente. É outra diminuição fantástica de empregos, que eram 52 veículos com 52 equipes comerciais. Então, olha o tamanho da transformação, e aí a gente fala muito da RBS porque ela é protagonista do mercado. Assim como a Band, assim como os demais, mas a RBS como líder, então ela acaba procurando muito, ela trabalha muito pauta. Né? Aí, nos anos 90 tinha uma consultoria da Busalin que apontou a tendência de comprar jornais. Então, cara, tu imagina, isso já foi tendência, comprar jornal nos anos 90. Claro. Né? Hoje não é mais. Então, acho que o resumo da ópera, assim, é um cara que o Carlão é um cara que está sempre atento ao momento. Então, essa mudança da ida para a Band também foi uma área de oportunidade. Atento ao momento é também assim, eu estou no meu terceiro e definitivo casamento, então atento ao momento. Foi nesse casamento, beijo, amor, Joana, te amo, beijo, Gabi, te amo. Que a nossa filha cara, a vida se transforma o tempo todo. Exatamente. Numa velocidade muito grande hoje em dia. Isso aí. E eu, desde lá da RBS, já estava na parte comercial? Ou tu foi te adaptando, Baita pergunta. E aí já vai, daqui a pouco a gente vai lá pro começo, né? Eu sou filho de professor de português e diretor de colégio. Então, sempre tive uma régua muito alta. E tu servindo no Exército, então trouxe muitas coisas para tua carreira corporativa do Exército. E coisas muito boas. E eu sempre gostei de escrever, muito de ler e escrever. Filho de professor de português, diretor de colégio. E, cara, aí quando eu comecei na comunicação, formei em publicidade, no Ensinos, eu comecei bastante tempo como redator publicitário. E aí, numa dessas, surgiu um negócio lá, na época, caderno de empregos, né? Não, nem hoje em dia. Trainee RBS, né? Que baita oportunidade. E era um processo, super difícil, 5.000 pessoas e tal. E eram 5 etapas, né? E aí, depois chegou. Então, eu passei muito tempo, eram 6 meses de treinamento como na RBS TV. Aí tu passa por todas as áreas, planejamento, na época assim, planejamento, marketing, inteligência de mercado, OPEC, e aí era comercial. Cara, e aí era comercial, comecei a sentir que era, na verdade, o grande... O treininho, eu acho que é uma coisa meio secreta ainda, até hoje. A galera, eu não sei. Tô distante dos jovens, assim. Não, mas de saber falar. Mas, assim, esses programas que fazem que tu passe em vários setores, é muito bom. É de uma importância... Tipo assim, tem um dos jargões militares, né, que é assim, a fala conduz, o exemplo arrasta. É isso aí. Tu tem que saber. Tu vai liderar um time depois, tu tem que saber o que aquele time tá passando. Muito bom. Então, assim, e quando tu te põe num programa que é o training, que tu vai dar, além de aprender a dor... Você acaba se encontrando. A baita oportunidade de se encontrar. Exatamente. Total, porque tu vai assim, ao mesmo tempo... Tem um processo seletivo extremamente rigoroso, pega tipo do ITA, assim, né? Extremamente rigoroso. Vai para passar
por várias áreas, tanto que foi legal que é o seguinte, eu até, quando eu entrei, aí então tá, passou. Só que agora vamos ver, porque tem 3 áreas que queriam contar contigo. Eu falei, pô, legal, né? Tô ali com 23 anos. Tu é disputado ainda. Ainda foi disputado internamente, né? Um climinha de autoestima ainda junto. Sim, Ajuda o bar. junto. E aí foi o seguinte, foi na RBS TV, cara, olha o time, cara. E aí é legal porque tu, ao longo da carreira, pô, Alberto Freitas, um beijo, que hoje é um dos sócios da Matriz, que atende o Zafari, faz um trabalho brilhante, histórico com o Zafari, com a companhia Zafari. Grande abraço, Ayrton Zafari. Sou fã dele. Esses dias estava de aniversário, semana liguei pra ele e falei, olha, nunca imaginei que um guri de Santa Cruz ia ser amigo do Ayrton Zafari. Aí ele devolveu, e eu, guri, como é que é o nome da cidade de lá? Eu não imaginei que o Ayrton Zafari ia ter um amigo como Bahia. Eu falei, pô, então ganhei meu dia. Mas era o Alberto Freitas, José Maurício Pires Alves, sabe assim, os nomes que tu teve o privilégio, né? Mas a bênção de poder construir tua carreira. A voz tá boa. Tá bom. Nossa, não me... Os caras com uma voz boa assim o microfone tá lá não sei aonde e tá pegando. Obrigado, pô. Nem precisa de microfone, tira o microfone. Isso aqui é um coaching. Alô, Band, aí, ó. Alô, Band. O comunicador tá aqui, ó. Olha aí, é um coaching de autoestima aqui. Cara, grandes nomes, assim. José Maurício Pires Alves e tal, né? José Luiz Pinto Souto, que foi durante muito tempo um dos melhores professores que eu tive de venda, faleceu no acidente da TAM em 2007. Logo quando eu entro no SBT, faleceu ele e o José Roberto Brito, um cara inspirador, sensacional. Deus do céu, a gente perdeu muita gente boa. Mas enfim, então, RBS TV. Aí depois, Heitor Kramer, que era o diretor de marketing da RBS de uma vida, cara. Foi o primeiro cara que, quando a loja Zenda, ele instaurou aquele negócio do encantar o cliente. Então era livros, o cara sempre antenado, ele foi muito importante na história da RBS. E a área de OPEC da Zero Hora, que aí não tinha nada a ver comigo. Que aí aquela coisa assim de jornal certinho, centímetro, coluna. Eu falei, bom, mas que bom que pelo menos eu... Né? Já sei o que eu... Só que aí, bom, acabei em mídia eletrônica. E aí foi muito legal, porque eu passei, então, tu passa por todas as áreas e depois a mesma coisa em rádio. E aí, fechando o processo da tua pergunta, cara, tem 2 convites. Um convite para ser planejamento na RBS TV, que aí eu ia escrever muito, projetos e tal. E contato comercial da Rádio Cidade. Cara, aí guri, 23 anos, começando a vida. Eu me lembro que não tinha carro ainda na época, né? Aí pai, eu acho que eu vou escolher ser executivo de conta, vendedor de publicidade. E aí eu lembro que o pai ainda falou assim, mas tu acha que a tua veia publicitária de escrita, de redação, né, que tu curte, não vai embotar, não vai... Eu falei, bom, pai, era na época, sei lá, tipo 500 pila a mais de fixo e comissão. Aí brilhou o olhinho comercial, né? Eu fiz a escolha de vendas. Então, te respondendo, ali eu considero assim a importância, porque eu continuo escrevendo muito até hoje, e é muito importante a gente saber escrever bem. Exatamente. Porque na verdade tu monta um projeto, tu conta uma história para o cliente, o famoso storytelling, né? E essa veia da criatividade, de atenção para essa reconstrução, é aquela coisa, erre rápido e reconstruir, mas tu tem que estar sempre muito, muito esperto. Então a redação me acompanha muito. Mas, cara, nasci um vendedor, aí eu dou um passo para trás, guri de falar um pouco da infância, né? Meu primeiro emprego foi como vendedor de roupas. Caramba! Então, com 15 anos, sabe aquela coisa de verão, tu tem um monte de dia de férias, vai pra praia, vai não sei o quê. Eu falei, não. E eu, como eu sou de Santa Cruz do Sul, tu vai trabalhar esse verão, vai ganhar já um dinheiro. Porra! Tipo, não F, né? Não ferra. Puta, cara, foi muito contra, mas hoje eu levo isso pra minha filha. E desde cedo aprendi, tipo assim, tu quer, na época, 50, 100 pila pra sair, não sei o quê. Cara, vai cortar grama, vai lavar o carro, vai passar o Grand Prix no carro, vai trabalhar. Jovem, você que não sabe o que é um Grand Prix, eu tenho. Se abrir o porta-malas do meu carro, eu tenho, tá? Não, mas é que se abrir a porta-mala do teu carro, não tem o que tu não tem. Eu falei que isso já é conteúdo, essa caixa caso, lá. Sai o Tigre e o Mike Tyson. Com toda certeza. Porque é uma latinha amarela, assim, que tu passa na lata do carro, que vocês também já não tem muito, não gostam mais de ter eles. E aí tu deixa ele um pouquinho, tu passa um paninho, espera mais um pouquinho, depois dá o polimento. E o carro fica brilhando. É isso que é o Grand Prix. Mas, fora a explicação, eu sou muito a favor desses valores. Até postei esses dias. Eu moro... Meu piá fez 2 anos ontem. Parabéns. Mas ele já anda de bicicleta, aquelas que não tem pedal, de equilíbrio. Pô, que legal. E aí... e a praça que ele gosta de andar de dindom fica umas 3 quadras pra cima. A gente mora embaixo de uma lomba.
E ele tentou 3 vezes, que agora tá com essa mania de largar a bicicleta. E sai correndo. Quem quer ir no Dindol, carrega essa bicicleta. Claro que para uma criança de 2 anos, esse trato não é tão rápido assim. Não, e é... Só que eu acredito na construção. Sem dúvida. Se ele entender que desde agora, se ele quer, eu alivio ele na volta. Agora, para chegar onde ele quer, ele vai ter que levar a bicicleta dele. E aí a gente fica na esquina ali conversando até ele entender que ele vai. Entender. Ou a gente volta para casa. E aí agora ele decidiu que ele carrega a bicicleta dele até o Dindol. Bom. É exatamente a Pegou a manha. Pegou a manha, pegou o objetivo dele. Quer ir de bicicleta? Quero. Então tu pega a tua bicicleta, nós vamos descer, nós vamos até o Dindol. Agora vai carregar até lá. E eu acredito nesse processo. Sim. Simples. De paciência. Porque assim, a hora que ele larga a bicicleta, é óbvio que ele não quer pegar de volta. Tem 2 anos, eu tenho que parar, tenho que explicar. Lógico. A bici é tua. Tu que decidiu vir, tu que não sei o quê. E fica. Sim, isso também é ensinar o ser humano a ter responsabilidade com as coisas. Não sei, a gente não é vítima de nada. Ele não vai ser vítima de nada, porque desde cedo... Sabia que eu tive que gravar um vídeo hoje de manhã, porque eu fui imputado pela minha equipe. Imputado? A gente teve um auxiliar aqui esses dias, e ele tem 20 anos. E aí ele deve ter visto, ou eu falei no podcast, ou eu falei em um outro podcast que ele viu, ele falou assim, mas o que é o mimimi que o Vinhas fala? Eu fiz um vídeo hoje de manhã, que nós vamos postar, explicando o que eu entendo por mimimi. O que é o mimimi? É o piá pegar a bicicleta, descer com a bicicleta no terra, no primeiro... Né? E, agora eu não quero mais. Não. Tu decidiu pegar a bicicleta, não fui eu. Tu vai carregar a tua bicicleta até onde tu quer. Porque depois aí é uma troca, né? Próprio, né? Na hora de voltar, tô cansado. Aí é uma troca. Não estamos criando um filho militar ali, né? Mas ele tem que entender que ele alcançar o objetivo. Claro que tem. E aí, só para corroborar com a tua ideia como tu foi criado e como tu tá criando tua filha, e para mim é assim também. Tô contigo o tempo todo. Se alguma coisa acontecer, tô contigo. Eu vou carregar a bicicleta. Conta comigo. Mas a bicicleta é tua. Carrega ela. Até onde tu pode. E o exemplo arrasta, que nem tu falou. Tem uma frase nessa linha que é tipo assim, o que tu fala tão alto que eu não escuto o que tu tá falando. Mais ou menos nessa linha. Exatamente. Esse é o exemplo arrasta. E sobre crianças, né? Vale lembrar que a criança vai se tornar um adulto. Então, quando tu trata uma criança pensando nisso, ela acaba se tornando um adulto. É de pequeno que tu constrói o ser humano. Senão a gente acaba se perdendo nessa linha. E aí, fechando, cara, então fui vender roupa, né? Cara, um pequeno magazine lá em Santa Cruz e tal. Na época eram as lojas, tipo assim, a loja que atende a família inteira, tipo uma mini loja Renner local, né? Cara, e o trabalho era uma indiada, assim, que era assim, não era ser vendedor de roupa. Aí eu vendi o vendedor vendeu o vendedor. Era guardar a roupa que os caras experimentavam. Cara, pensa indiada. Então, vinha tu lá com a tua mulher, com o teu filho e tal, comprar, não sei o que, roupa pra mim e tal, e era a época de Natal, então era a época das pessoas comprarem presentes. Aí os caras desabavam aquilo ali, e eu tinha que ir lá dobrar tudo, assim, puta, que indiada, mas tudo bem, vamos lá. Vai. E quando, óbvio, né? Eu era o primeiro, já era treininho na época, né? Quando faltava vendedor, eu podia atender. Cara, então eu torcia pra loja encher pra já começar, até porque eu ia ganhar comissão. Entendeu? O fixo, né? Eu sempre fui muito acostumado a fixo, meta, desempenho, olhar tudo isso. E aí que eu aprendi, cara, que eu gostava de ganhar dinheiro vendendo. E também de entender o cliente, porque aí imagina para um piá de 15 anos, na época assim, cara, entrava um cara, sei lá, eu quero um terno. Cara, me traz uma camisa para uma gravata para combinar com essa camisa. Não tinha a menor ideia de 15 anos como fazer. Aí eu lá, ô Vinhas, me diz aí, o que combina com camisa azul? Cara, essa gravata aqui, aí pronto, já ia. E aí a loucura ficava tão grande nas noites ali da semana pré-natal, que, cara, quando eu vi, eu tava atendendo 5 pessoas ao mesmo tempo. Tipo, o tamanho era loucura. E aquilo tudo é uma experiência nova. Cara, na hora que eu ganhei meu primeiro salário, eu tava namorando uma guitarra, que aí, né, tive banda com piá e tal, aí tava namorando a guitarra que eu só pude comprar porque eu trabalhei aquele mês. Aí eu, não, porque o pai, assim, o que tu fizer com o teu dinheiro... É teu. Cara, comprei minha guitarra, dali comecei a primeira banda, assim, no ano seguinte... pai, quero trabalhar de novo, beleza? Puta, aí já comprei não sei o que é. Cara, então foi a manha e o vendedor nasceu ali. Mas tu vê, eu tive vários insights ali quando tu vai falando, que tu falou que tem um cara de meta, que não sei o que, tarará, mas como é importante tu ter experiência. É fundamental. E às vezes, acho que o nosso maior intuito aqui com o podcast é aquele primeiro empurrãozinho. Entendi. Que várias pessoas não têm teu pai, não tiveram total. Disse, vai trabalhar. Bah. Não, isso aqui,
Filho, vai. Amigo, vai. Eu não estou negociando contigo, eu estou Sim. te informando que tu vai trabalhar. Independente, tu vai trabalhar. E aí apareceu o que tu te tornou hoje. Olha quantos anos isso faz. Não, fundamental. O valor de tu aprender rápido, que se eu trabalhar mais e melhor, eu ganho mais. Isso. Que eu não sou, de novo, pessoal, mimimi é exatamente isso. Ah, não, eu tenho que chegar às 9, então eu chego 9, e aí eu tenho que ter uma excelente cadeira, eu tenho que ter um ar-condicionado, eu tenho que ter a melhor mesa, eu tenho que ter a melhor internet, eu tenho que ter melhor tudo, e eu tenho que ter o melhor café passado, o expresso, o não sei o que, com leite, pra eu render. E às 6 horas eu vou embora. E se tu me cobrar meta, alguma coisa, cuidado como tu fala comigo. Exatamente. Entendam, Não me impressiona. Exatamente. Entenda, jovens. Não tô falando pro cara ser mal educado, arrogante. Não. E olha que eu já fui bastante. Deixa pra lá. Nesses pontos. Mas, porque eu acredito que o nosso papel é evoluir. Então eu continuo hoje em dia cobrando as mesmas coisas, claro, num tom bem mais abaixo, mas ainda cobrando as coisas que sejam feitas de forma correta. Sem dúvida. Mas eu tô aqui. Claro. Vai indo. Né? Vai indo que eu tô aqui. Então a importância que tem pequenos atos. Olha quanto deve ter durado essa conversa tu e teu pai. Sei lá, vai trabalhar. Vai trabalhar e não tem. Não, e eu, na época, só enxergava menos 30 dias de férias. Claro, claro. De piscina, de não sei o que, de coisa boa. Depois, o adulto, na verdade, a cabeça mais madura começou a nascer ali, a partir do empurrão. E hoje a gente, e aí depois a gente vai certamente entrar no tema de gestão de pessoas. A função, como é importante isso. Cara, tem a ver com morde-a-sopra, tem a ver com, né, o vendedor tem uma coisa que era muito antiga, assim, o vendedor tem que ter uma cenoura na frente e outra atrás. Sim. O termo é muito... Cara, tem algumas verdades que não mudam. Tu não pode ter só a cenoura na frente, não pode ter... Então tem essa construção, isso tudo tu vai aprendendo que, cara, para empurrar pessoas, para cobrar, tu tem que ao mesmo... para gerir pessoas, que é um baita de um desafio. E aquela história, acho que até no papo com a Fábio Landeira, muitas vezes um analista não se torna um excelente gestor. Né? Às vezes tu tem um excelente vendedor, cara, eu já vi vendedor serial killers promovidos ao longo da vida aí, que não se tornaram gestores depois daquilo. Então tem isso também da empresa saber enxergar e normalmente o caminho da crescimento... E frustra o cara na promoção. Frustra o cara. Frustra o cara. O cara assim, eu sou uma máquina de vender. Venda, o meu negócio é vender. Aí tu diz, não, tu é muito bom mesmo. Toma aqui um cargo de gestão. Aí tu enterrou o cara numa cadeira. O cara, e o cara tá ganhando, mas não era isso. Exatamente. Mas aí tem que sentar de novo. E aí, fechando essa questão aí que tu tá falando do mimimi, tinha até na época do SBT, o Maciel, que é o CEO lá, ele mandou para os gestores das regionais, assim, que era assim, é meio que, não me lembro como é que era não sei se é um neon, uma placa e tal, que era resolva e stop the mimimi. Resolva, tipo isso. Resolva e para de chorar, velho. Faz. Just do it, né? Já dizia Nike lá 20 anos atrás. Carlão, como é que tu faz com... agora nós vamos dar Boa. Metas. Fora as profissionais, tu estipula meta pra ti? Tu chega a escrever alguma coisa? Sim, estipulo. Porque eu tô nesse processo hoje, é o primeiro ano que eu escrevi. Porque o escrever, ela te dá esse um compromisso na minha cabeça. Uma coisa tá na cabeça. E na cabeça tu vai meio que jogando, né? Tu negocia contigo mesmo. Exato. A hora que tu escreve no papel e se tu divulgar ainda algumas coisas, fica pior. Te compromete. Só que é muito difícil, cara, assim, o que realmente eu quero. Olhar pra dentro. Assim. Então, assim, um pouquinho dos dois, assim, como é que tu faz com a tua equipe hoje, né, que é uma responsabilidade tremenda. Acho que pode falar do tamanho das coisas que tu faz essa gestão pra galera entender o que é de ser diretor comercial realmente de uma emissora de TV, rádio e tudo que tem, né? Sim, digital. E como é que tu divide isso? Como é que tu pensa isso? Tu pensa com o time? Ou vem uma orientação da matriz, vamos chamar assim, ainda? Sim. Como é que essas coisas, tanto pessoal como profissional? Baita pergunta. Eu acho que dá para dividir assim ao longo de novo, né? Citando a RBS, que é a minha origem. Tu tem um orçamento da empresa. Quanto é que o grupo, quanto é que a Combo pega aqui? Como é que chama o grupo? Combo, grupo Combo. Então, qual é o orçamento da Combo? Primeiro, tu começa com orçamento de despesa. Né? Quantas pessoas tem, tal, como é que é essa matriz? Então, pega lá na época da RBS. Quanto é que a RBS vai ter lá, por exemplo? Então, acompanhei vários orçamentos. Em cima disso, qual é a margem que ela quer, o EBITDA, enfim, quais sejam os indicadores. E aí tu vai baixando para chegar até na meta individual. Então, pega um exemplo assim, o vendedor faturou, pega um exemplo lá, faturou 1 milhão, né, 2022.
Em cima desse 1 milhão, tu pega de trás para frente quanto é que a empresa quer faturar e tu vai descendo as células de Excel. Então, do 1 milhão, ó, a empresa quer crescer em cima disso, cresceu lá 20% no ano passado, tá? Mas a empresa quer como margem mais 15%. Às vezes, a RBS sempre foi extremamente desafiadora. Então, tu vai descendo e aí tu vai dividindo conforme as carteiras, o crescimento, o potencial de cada cliente, e aí tem uma série de indicadores que tu vai distribuindo isso. Então, o exemplo mais clássico da RBS era por aí, e claro que aí vai sofisticando tudo mais. No SBT teve ao longo dos 13 anos do SBT teve um processo de crescimento muito grande. Sempre com comercial, né? Sempre comercial. Então, corte histórico, entrei na RBS em 93, saí em 97 para ir para a Diadora e voltei em 2000 depois para a RBS. E fui em 2007 para o SBT. Aí fiquei de 2007 até começo de 2020. Aí fui para a Record. No SBT teve um desafio muito grande, assim, porque, cara, eu fui como executivo de conta local, aí virei gerente do mercado nacional, depois diretor comercial, depois diretor da regional. Cara, foi numa crescente porque também teve um entendimento de conteúdo muito grande, né? Porque aí tu tem que... Aí, Luiz Cruz, abraço, Luizão. A gente fez uma dupla espetacular, assim, se pegar meio Fábio Koff, Cacalo do Grêmio, ou o Fernando Carvalho e o Pífero, que era de futebol. Era tipo um presidente e um vice de futebol, cara, que tem que jogar muito alinhado. Então, o Luizão soube também enxergar muito bem, e a gente casando, que tipo assim, cara, precisava sobre. Então, Anônimos Gourmet, a hora que a Globo lá cortou a programação das manhãs, das regionais, cara, a gente foi a primeira, foi lá, trouxe Anônimos Gourmet. Ricardo Vidarte, que Deus o tenha, amigão, irmão, veio lá fazer esporte, Débora de Oliveira. Então, tu ia construindo um naipe de produtos locais, porque a gente é extremamente bairrista, para poder atender o mercado. Claro, tu fez a pergunta de meta, né? Mas tu também tem que olhar os famosos lá 4Ps do Cotra, né? Produto, o preço, a distribuição, né? A comunicação e tal. Cara, então tu tem que olhar o todo para também chegar na meta. Porque às vezes não adianta com um produto ruim tu fazer meta. Né? Não, até o Felipe, um abraço, que teve aqui ontem, a gente falou muito, a Melnick disse, cara, todo começo do ano a gente estuda macroeconomia. A gente entende para onde o mundo está indo. E desenha e projeta o que a gente acha que vai acontecer. Claro. E é em cima disso que é mais ou menos o que tu está falando. Não adianta me fechar aqui, desligar o Wi-Fi e não, vai crescer 45%. Não, exato. E o mundo numa recessão gigantesca. Gigantesca. Então assim, cara, não, peraí, deixa eu entender o mundo e agora a partir daí eu começo a descrever o que eu quero. Então é bem parecido assim. E aí a questão de trabalhar o produto, e aí também na época do SBT, cara, eu olhei assim, a SBT era só uma televisão, então não era grupo. Cara, a gente tem uma RBS, a gente tem uma Band, a gente tem uma Record, cara, é tudo grupo. E aí eu comecei, aí também aquela coisa assim do 360, eu falei, cara, nós temos que agregar eventos, projetos. E aí a gente começou assim, e foi até uma briga com a empresa, assim, projeto de verão, cara, ali a gente gastou 100 mil, mas faturou $500 mil. Com a Colombo, que era um cliente que há anos, na época, não faturava, não tinha um investimento tão alto. E foi uma briga aí com a empresa, assim, não, mas a gente teria esse mesmo investimento, assim, não teria. Porque o 360, ele trouxe um custo, mas trouxe uma receita exponencial em cima do projeto. Sim. Tanto que depois, quando se deixou fazer o verão, a Colombo não botava mais $500 mil naquele período, entendeu? Então, tu vai olhando, e o evento também é uma puta de uma oportunidade de tu divulgar a tua empresa, porque tu trabalha com experience, trabalha com geração de dados, cadastro, tudo mais. Claro, e as pessoas estão tocando na marca, né? Estão tocando na marca. Isso é difícil para quem não entende isso. Uma coisa é tu fazer um excelente comercial, uma coisa linda, maravilhosa. Outra coisa é o cara pegar. Eu levei a caneca do SBT para casa. É isso aí. E aí na minha casa tem o SBT todo dia. Eu vou tomar café, tô tomando. É isso aí. A história, porque o SBT na época era percebido como uma emissora brega, popular, só classe C. Cara, e aí começou assim, não, mas ele começou a ter produtos mais legais. Aí daqui a pouco Felipe Vieira, que veio, que hoje está na Band de São Paulo e tal, veio para fazer o jornal. Então tu olha, opa, mas tem coisas legais. Aí ele começa a enxergar, estúdio de inverno do SBT em Gramado. Depois a gente fez um puto evento lá com os guris na época da Copa, com os guris do Bairrista, lá naquela casa que eles tinham locado.
Cara, aquilo ali, pô, eu me lembro que os caras da Globo falaram, porra, Carlão, tu é F, né? Porque a Globo, a RBS não tá fazendo um evento de A gente fala palavrão pra caralho aqui, tá? Pode ficar à vontade. Eu também falo pouco palavrão. Tu é foda porque a RBS não fez um evento de Copa e tu foi lá, não tem nem os direitos. Sim, o que eu fiz? Aí, né, fizemos evento com bairrista e tal. Cara, e virou um evento, eram 2 eventos, um no Cais do Porto, que acho que foi o Eugênio que fez, com a Budweiser e tal, e o do SBT na época, em 2018. Cara, causamos, a gente já trouxe a Paquetá, já trouxe vários patrocinadores legais. E aí começou um negócio de eventos no SBT, que aí começou, pô, aí era estúdio de inverno, estúdio Natal Luz, acampamento não tinha, como é que chama, piquete no acampamento Farroupilha, construiu piquete, tá lá até hoje renovando e tal. Expo Inter, também não tinha casa na Expo Inter. Cara, o que a gente fez? Pô, construir e tal, pô. Aí casamos com o Grupo Sinos, tu monta parcerias e tu começa a ter, apesar de não ter um pilar de agro, o evento começa a te trazer essa visibilidade. Então tu tem que ter o olhar meio 360 de olhar, tem a meta, né? Quanto menor foi o teu produto, cara, consequentemente, ou tu tem uns vendedores serial killers, tipo Lobo de Wall Street, né? Ou, cara, tu tem que olhar o produto como um todo e crescer. Então, voltando para a pergunta, metas, tu tem que ter a meta geral da empresa, no meu caso agora, então tem uma meta de TV Bandeirantes, uma meta da Rádio Band News Porto Alegre, uma meta da Rádio Bandeirantes Porto Alegre, e tem uma meta do digital. E cada vez mais esse 360 eu tenho que olhar, por exemplo, vamos ter uma reunião depois para falar do Feijuca, como é que fazer casamentos que possam, tipo, vamos ter agora, vamos ter uma arena do Grupo Bandeirantes no South Summit. Então, cara, isso é uma puta de uma oportunidade de negócio, de interação, de 360, de geração de conteúdo, que é uma novidade já de alguns anos do branded content, e cada vez menos o comercial de 30, a citação, a assinatura na chamada, foi uma das razões da ida para a Band também. Cara, de acompanhar essa transformação gigante de que a gente passa no mercado da comunicação, que a meta acaba depois chegando. Então, meta, ela desdobra a meta da empresa, depois ela vai chegando meta do veículo, né? Meta de rentabilidade do negócio que tu precisa, do EBITDA, enfim, o indicador, e tu vai deixar até a meta de cada executivo. Né? É importante, o cara assim, não, meu negócio é vender, mas se o cara não entender o que são... Vai juntar. A geladeira é toda tua, se quiser levar a geladeira... E o Red Bull? Sem a Red Bull, nada disso seria possível, Red Bull. E o bom que tu tome, né, Carlão, que tu é um cara mais calmo, então assim... Tu continua na vibe. Não, mantém na paz de ar aqui. Carlão, tem um período aí de 7 anos que tu tá fora dos veículos, né? Que tu vai pra Diadora. Não, de 3 anos pra Diadora. Como é que foi? Cara, como é que foi essa decisão, primeiro? Vamos voltar. Baita pergunta. E aí depois, por que tu tá lá e aí tá... O que foi? Não, baita pergunta. E aí também, tudo nasceu com vendas. O que aconteceu? Como é que fui parar na Diadora? Tu olha pra trás, olha pra Paloma, puta, como o tempo passa. Em 96 eu vendi pra Diadora o projeto das Olimpíadas. E aí, acho que era Atlanta, sabe? Tu tava na RBS vendendo pra eles. Boa. O bom é que tu... Ele tá pegando. O Vinhas é meu editor. Assim. Ajuda a deixar mais claras as informações. Boa. Eu estava na RBS, era executivo de contas da Rádio Gaúcha e tinha um projeto de Olimpíadas. E aí cara, a história é maravilhosa, porque aí daqui a pouco tô eu na rua e tem alguém liga da Diadora, e aí uma colega minha atende e diz, ligaram da Desporte do Brasil. Desporte do Brasil? O que é isso? Aí eu me lembro que Silvia de Paula, ela falou assim, por que tu não vai vender as Olimpíadas? Mas Silvia é uma louca, né? Ligou um cliente de Esporte do Brasil, eu nunca tinha ouvido falar. O que é Desporte do Brasil? Aí fui lá com a minha colega do Vale dos Sinos, Lúcia Magione, um grande beijo. Ela disse, vamos lá. Aí, cara, Sapiranga, rua João Corrêa, tá? Você sabe quando tu não sabe se tu vai ver uma... E normalmente quando é um cliente que liga ou que manda hoje em dia e-mail, faz um WhatsApp, alguma coisa assim, e vem do além, hoje em dia tá fácil, tu vai lá... Instagram, Google e tal, vai embora. E só que eu atrás, papelzinho de Esporte do Brasil e endereço. Tínhamos marcado a reunião. Eu não sabia se eu ia dar uma empresa de uma sapataria, uma empresa de calçados de fundo de quintal. Eu fui chegando e daqui a pouco assim, porra, que raio de endereço aqui, cara. Fui lá e eu fui caminhando perguntar pro guarda do Grupo Paquetá. Hoje tá em RJ, mas enfim, um grupo gigante e tal. E aí eu olhei, caraca, é aqui, velho. Aí fomos lá, entramos, chegamos. Só olhei os pôsteres assim.
Roberto Baggio, George Weah, Ivan Lendl, Ayrton Senna, tudo tinha usado de Adore. Eu falei, porra, o bagulho é grande. Aí cheguei lá, conheci os caras e tal. Juliano Laufer, cara, um grande amigo. A gente nunca vai lembrar o nome das pessoas. Quando eu vejo eles fazendo isso, eu fico pensando, o dia que eu dar uma entrevista, eu tô lascada. O Eugênio ele falou assim, eu tô com 60 anos. Ele volta nas histórias de 50 anos atrás, 40 anos, e ele... porque o Carlos Toiler, não sei o que. Um beijo. E é sempre isso, né? E eu fico pensando, gente, o meu vai ser assim, ó, no início, o pessoal que participou da minha vida, um beijo a todos. São todos importantes, pois não vou me lembrar. Isso é um beijo genérico. É isso, entendeu? E é do fundo do coração, tem carinho ali. A gente vai lembrando que as pessoas vão marcando. Então, um grande abraço pro Adalberto Lais, que foi durante muito tempo, nomes, né? O CEO, o presidente lá do Grupo Paquetá e tal, o Juliano Laufer, que me contratou, e foi para ele que eu vendi o projeto. Aí fui dando aquele atendimento. E na época eles tinham a DDB Nidan, que era a agência mundial, e também aqui no Brasil a DDB, que atendia. E eu falei, cara, manda isso para São Paulo, que eu vejo com a agência, porque eu vendi o quê? O patrocínio das Olimpíadas. E depois a gente foi criando várias coisas legais, tipo assim, de mandar chuteira para os jogadores. Lembra que tinha aquela coisa assim, hoje em dia tem muito, né? O cara tá usando qual chuteira? Tu já deve ter visto que os caras pintam muita chuteira, né? Quando os caras pintam, é porque ele não tá recebendo grana para usar a chuteira. Porque o cara tem, cada jogador, ele tem múltiplas formas de aparecer. Tem o patrocínio dele, hoje em dia estourou o negócio das bets e tal, mas ele tem lá, se a chuteira ele não recebe por isso, ele pinta ela. Então, cara, e a gente foi dando chuteiras, fazendo tal, e aí daqui a pouco assim, ele me pergunta, tava sem de férias, tu me indica alguma, que é a velha estratégia para contratar o Né? Tu tem algumas indicações para Marte? Eu falei, cara, beleza, eu tô sem de férias, umas 2 semaninhas, e vou pensar e te falo. Aí na volta, liguei para ele, tem esse. E ele falou assim, e tu, desgraçado? Tá. Bom, resumo da ópera, conversamos, acertamos e fui. Cara, o desafio foi espetacular, porque eu entrei tipo 31 de março de 97. E das primeiras coisas que passou assim, cara, tem o nosso... A Diadora da Itália paga um cara, que é um guri, que era o número 3 do Brasil do tênis, o Guga. E eu recém-vindo de uma empresa de mídia, cara, é aquela coisa, tu é contratado para marketing, mas assim, normalmente é para botar a casa em ordem e para diminuir o investimento, não aumentar o investimento, né? Para botar processos, olhar a ordem, né? Botar tudo numa construção mais organizada. E aí a primeira coisa que chegou assim, tem um guri aí e tal. Isso antes do primeiro Roland Garros, que era 97. Sim, eu li, aliás, para quem me pergunta muito de livro, né? Eu uma época eu cansei de ler os livros que eu leio, assim, que são empresariais, enfim. E eu disse, cara, fui numa livraria para variar, o cara vai comprar um livro, compra 18, e um deles foi a biografia do... Disse, cara, tá aqui a coisa que eu nunca tinha lido nenhuma biografia. E eu disse, talvez tenha aqui a história de um cara. E era essa, mais ou menos por aí. E quer dizer, saiu o livro dele depois, né? Mas aí eu, cara, vou ler. A biografia do Guga, eu já li algumas, tá? Mas a do Guga parece que ele tá sentado do teu lado contando a história. É bizarro a biografia. Eu não sei se foi, eu não lembro se é ele que escreve, se alguém escreveu com ele contando a história, mas a biografia dele é sensacional. Tu sabe que a dele é maravilhosa, e direto eu pulo, só porque é uma inspiração, devem ter lido, se não leram, uma sugestão que eu digo, é do Steve Jobs, que foi escrito. Não li. Cara, sugestão, para começar a ler amanhã. É um troço assim, cara, ela é espetacularmente... Steve Jobs é um dos gênios da história da humanidade. Nunca foi fácil com pessoas. Mas essa é a teoria que eu tenho também, né? Assim, ninguém desses caras da prateleira dele... Deu abraço o tempo inteiro. Aí, abre aspas para uma discussão familiar. Boa. Abre uma discussão familiar assim, porque não sei o que Bibi, a Anitta e tal, antes da política, né? Sim. Antes da política. Porque a Anitta, aí veio o documentário da Anitta. Ela dando pau. E não, de novo, jovens, não estou aqui defendendo essa política e tal. Mas ela com o irmão dela, e com os dançarinos, não erra, não dança, não faz, mas pois ela é a 01 ou foi do Spotify, tem uma treta aí também, mas vai falar o que da Anitta? Tu pode assim, não gosto da música, mas questionar ela é a mesma coisa. Tem um cara, o Ninja, Poderoso Ninja, que daí ele conta essa história em 82 podcasts, mas pra quem ainda não ouviu, disse que ele tava num churrasco um dia pra ver o jogo da seleção e alguém do povo disse, esse Neymar é um merda. Ele parou assim,
O que é, Gabriel? Hã? O Neymar é um merda. E tu é quem mesmo? Cara, tu pode dizer qualquer coisa. Na fila do pão. isso aí. Mas tu vai dizer que o Neymar é um merda? Cara, tu pode dizer que ele não jogou bem, que aquela parte, aquele chute, ele errou. Agora, merda? Não. Não, tu pode... Assim, cara, não concordo com o posicionamento político, eu não concordo com o jeito que se veste, eu não concordo. Aí é opinião. Agora, dizer que uma pessoa do tamanho dessas pessoas Exatamente. Então... são umas merdas. Não, né? É tudo Não, né? merda, é quem tá perdendo o teu tempo falando, não tá construindo o seu castelinho lá, É mas enfim. bem nessa. E aí, então, Steve Jobs vale demais pro cara que criou 7 ou 8 indústrias. Bom, esse aí é outro capítulo. E o Google, cara, então caiu o contrato. Eu falei, cara, vê se vale a pena renovar. Olha a pergunta, Paulo. Se o cara é número 3 do Brasil, galera, vê se vale a pena renovar. Tudo teu autoconhecimento de avaliação. De marketing esportivo, que isso foi aprendi pra caramba. Então também tem isso. A mudança faz tu aprender. Com certeza. Né? A mudança faz tu aprender porque, cara, eu pensei muito, pô, eu era um cara ali formado em publicidade, sim, já tinha uma pós em marketing da PUC e, cara, mas meu universo era comunicação. O marketing esportivo ele demandava uma série de coisas. Cara, fui aprender de cabedal, o que era cabedal, o que era solado. Solado eu sabia porque solado. Agora, cabedal, calçado, produção, como é que tu negocia com fornecedores, então, porque a gente te produzia roupa e tal. Bom, aí marketing esportivo, Google, então tá. Aí eu já pensando, né, com minha veia de mídia, cara, vamos colocar na mídia isso aqui. Cara, que número 3 do Brasil. O Brasil não tem história, né? Maria Esther Bueno era anterior, né, dos anos 60, Wimbledon e tal, o monstro da história do tênis. Aí eu, vamos pra mídia. Aí o Anjinho... Foi o cara da Diodoro. O Anjinho pensou assim, calma, tem um Anjinho de Abinho, né? O Anjinho, ele disse, calma, velho, quem sabe tu... Olha quem é Guga. Cara, dei 3 telefonemas na hora, assim, pra você. Não, o Guri é um monstro, cara. É um monstro e tem tudo pra arrebentar. Isso era abril de 97. Em julho ali, junho, julho, será quando foi? Ele ganha Roland Garros. Eu só pensei assim, cara, tu tem que fazer a coisa certa. Just do it de novo, faça a coisa certa. Tipo, o que era o meu primeiro ímpeto? Cara, investir aquilo em comunicação. Vamos lá, eu sei que eu vou investir aqui, eu vou investir nacionalmente e tal. E isso aí já vai virar venda ou uma campanha de incentivo para lojista, que depois a gente construiu, que isso é muito fundamental. Mas, cara, um cara como o Guga, aí tu olha assim, ó, obrigado, Papai do Céu, e tipo, parabéns, Calão, que tu fez a coisa certa. Né? Fui estudar quem era Guga, cara, eu me lembro que eu liguei, é isso, 3 ligações, eu fui ver quem era o cara, meu Deus, um monstro. Eu vi o que tu falou, obrigado, Papai do Céu, e aí qualquer um com as suas religiões, né, ou não ter religião nenhuma, mas ontem eu ouvi um podcast do Joel J e do Caio Carneiro, que são sócios, e eles estão falando de metas e não sei o quê, e tem um episódio parecido que tá o Bruno Perini e a Malu Perini também falando de metas, mas especificamente nisso, e Deus e trabalho e tal, eu acho que eles resumiram os dois juntos ali, acho que mais o Caio, fica falando assim, cara, eu acredito numa coisa, e eu vou na frente, vou trabalhando, porque assim, eu não fico pulando 7 ondinhas e deixando para Deus. Eu sei que ele tá lá, mas eu tenho que estar na frente puxando para ele colocando o piso. Eu não posso esperar ele botar o piso para eu caminhar. Porque daí fica muito fácil. Fantástico. E exatamente isso, sabe? Fantástico. Assim, o cara vai indo, aí o cara foi trainee, aí o cara vai lá de Santa Cruz, aí o cara vendia roupa, aí não... Aí o cara foi convidado para ir pra Diadora. Tá, cheguei na Diadora. Sou o cara eu que vou decidir se o Guga vai renovar ou não. Tá, não. Aí chega Deus e tá, olha só. Vai patrocinar sim. Vai patrocinar sim. E aí sabe que tem uma... exatamente, tipo assim, que eu falei do Anjinho, tipo, cara... Quem sabe não olha só pro uma olhadinha. óbvio. Sabe o que é isso, né? Quem sabe olha o contrato. Sabe? Exatamente. Paloma, perfeito. É só isso. Vocês leram o contrato? O contrato dá direito a isso. A gente tá aprendendo. Não, mas é da vida. Por isso, é que faz 24 horas que surgiu isso pra mim aqui. Mas a gente aprende o tempo todo. E aí voltando, cara, que tu falou, porque eu me lembrei de uma piada que é maravilhosa. Que a minha analista me contou. Aí isso é outra coisa, né? Faça terapia. Com certeza. Faça análise. Beijo, Suzana. Beijo, Aide.
Cara, muda a vida da gente. Eu comecei já... aí, duas coisas, né? Um dia eu perguntei, comecei já, cara, acho que uns 15 anos. E aí eu perguntei pra ela assim, até quando eu vou ter que fazer terapia? Tem que fazer, né? Assim, depende, até onde tu quer chegar. Aí eu, Ela é boa. Ela é boa. Porque tem que saber como apertar. Apertar que eu digo... Sim. Cativar e inflar. Agora tu apertou o botãozinho bem certinho. Exatamente, bem certinho. Aí Aonde que assina o eterno. Exatamente. Pelo visto, essa vida tamo junto. Na próxima... Exatamente. E a sorte, eu sempre digo isso pra ela, assim, a sorte é que eu sou um cara ambicioso. E o ambicioso não é só grana. Claro que a gente quer ganhar grana. Como é difícil ter que explicar toda vez o que é ambicioso, né? Exatamente. Paizinho falou tudo. A minha ambição é me superar. O Carlos de hoje é melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Então é isso. E aí eu sou ambicioso. Eu quero ser melhor amanhã. Depois da manhã. Bom. E aí a piada que eu ia contar era o seguinte, que aí ela me contou essa aí assim, não, é que nem aquela história da velhinha, né? Que jogava na loteria. Minto, contei mal pra caralho. Sou como contador de Isso a edição vai te ajudar. Vai te ajudar pra caramba. Isso me define contando uma piada. Vamos lá. Eu conto o final. É o final. É isso. tudo errado, contei piada errada. Tá. É o seguinte, a velhinha assim rezava, Deus, pelo amor de Deus, eu quero ganhar na loteria, Cara, eu quero ganhar na loteria. Aí ela assim, um dia Deus respondeu pra você, mas joga, minha filha. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Aliás, nós temos uma coisa... Eu sabia que ia falar isso agora. Não vou falar. Deus me Não? livre. Não, acho que não, né? Eu posso dizer o seguinte, o pai da Paloma é um ser humano de muita sorte. Ele tem uma conexão boa com o divino. Mas ele aposta. Mas olha aí. Mas ele tem que... Uma vez a gente fez um churrasco lá, faz uns 2 meses, na casa da Paloma lá, e os pais dela são uns queridões. O churrasco da firma aqui. E a gente fez lá. E no clube, né? No clube Mânica lá. E aí... Isso é uma mentira. Eu vou botar pra segurança de vida aqui. E aí ele nos contou o processo. E o processo dele jogar, ele falou assim, cara, eu não aposto toda a semana, nem todo dia. Eu aposto só no fulano e no outro fulano, e também eu tenho que sonhar e eu tenho que entender aquele sonho vai me trazer um número, e aí eu disse, cara, porque eu também acredito nisso, né? Tipo assim, eu quero ser um dia o diretor comercial do Google. Vai falando sobre isso, vai fazendo e vai botando. Um dia tu vai chegar lá, porque conhece um, conhece o outro. Não, agora se virar uma ostra... Tu não vai conseguir nada. É muito difícil, né? Vai conseguir, mas assim, é muito mais difícil. Total. E aí a gente, nisso aí também, o pensamento mágico ele tem, que a gente aprende na teoria. Ele tem o poder do pensamento mágico. Não, e isso é uma das coisas, né? Que quando eu entrei como financeira, sou formada em economia, né? Olha, que legal. E aí eu conheci os meninos. Quero fazer economia, porque economia é bárbaro, né? Parabéns. É muito legal. Ontem, inclusive, eu pensando, quando ele falou em economia, eu pensei, meu Deus, como é que eu não fiz isso até agora? Pensei que vergonha, que desrespeito com a minha própria profissão. Mas tudo bem, vamos lá. Uma vida é uma série de aprendizados. É isso. E aí eu sempre falei pro meu pai, eu falei, os meninos são muito parecidos contigo. Porque o meu pai, nada, tipo, ele sempre fala, né? Ou na vida tu acredita que nada é um milagre, ou tudo tu acredita. E meu pai tem muito isso. Tudo pra ele é tipo um milagre, é uma coisa muito boa. Quando eu conheci os meninos, hoje em dia eles de ver a vida, né? Hoje em dia eles são iguais. Bacana, cara, nada derruba eles, Gostei. sabe? Eles têm uma união e aquilo é tudo muito bonito e é muito leve. E às vezes, vai dar errado. E o errado pra eles ainda é engraçado e leve. E aí aquilo acaba se tornando incrível. Então, durante o período que eu trouxe aqui, eu acho que uma das minhas vantagens de me tornar sócia deles é por isso, é por esse encontro, assim. Tipo, a vida, ela tem muitas formas de tu olhar. E o jeito que eles trazem o pensamento deles é incrível. E é leve de se levar a vida. E as coisas acabam encontrando eles numa rapidez de oportunidades que tu vê que é totalmente a conexão deles, assim, sabe? Então é incrível, tipo, é incrível. Não... Adorei essa... mas e de novo, né, assim... Compartilho, assim, onde é que eu assino? E de novo tem que explicar, né? Porque o jovem hoje, e aí... Desculpa a generalização, sou meio contra, mas... O mundo que nós vivemos hoje, dessa rapidez de informação, agora aquele inteligência artificial que foi lançada, o chat GPT. Sim. Eu tô assustado, cara. Porque eu também sou que nem tu. Eu sou um cara curioso.
Entendeu? E eu sou o mais velho. Eu tenho 41 anos e eu sou mais velho do sócio, sou mais velho da galera, por óbvio. Sim. E eu falo sempre assim, não adianta depois querer que eu poste vocês no TikTok porque eu vou ter milhões de seguidores e vocês não vão ter ninguém. Porque eu tô sempre na próxima rede social, eu tô sempre mexendo. Sim. Que nem o Be Real, que é o mais novo aqui, que foi a Paloma que trouxe. E aí eu entrei, participei e tal. Tá curtindo? Não. Foi um boom pequeno, né? Não dei tração nela. Foi mas... tipo aquele de áudio. Foi esse aí, também pensei nesse. Eu tenho, não, Eu até esqueci o... Discord, não é Discord. Não, Discord é da pesada. Como é que eu... Clubhouse. Não, é isso. É isso. E aí, então eu tô sempre lá. E aí, agora entrou esse negócio da inteligência artificial. Eu disse, não vou perder isso. Aonde que eu aprendi? TikTok. É. Entendeu? Eu tava circulando. Aí quando eu vi o 10º cara falando, disse, não, peraí, eu vou entrar aqui. E aí tu entra lá e fala assim, cara, nós estamos num passo de muitas profissões de novo acabarem. Sem dúvida. Porque hoje eu tava conversando com a inteligência artificial, eu disse, tava cara, conversando, é muito bom. que vocês não fizeram ainda. Não, Abram eu- openia.com. E aí é o seguinte, Mete de bater os pés. sabe o que eu fiz hoje? Eu tava gravando conteúdo do Mimimi e eu gravei 10 vezes e não gostei. Eu botei, chat, bom dia, tudo bem? Ele, bom dia, tudo bem, como eu posso te ajudar? E aí até então, é uma inteligência, robozinho. Daqui a pouco eu falei assim, chat, eu tenho que explicar para o público jovem o que é Mimimi. Me ajuda? Exato. Texto do que, como, e eu usei aquela referência. Só que daí é qualquer coisa. Tipo assim, chat, apareceu pra mim, oportunidade. Isso aí a inteligência artificial vai refinar, acredito, né? Ela vai assim, chat, eu preciso fazer... apareceu oportunidade de investimento numa startup. A tal da mineração de dados, a mineração da informação. Isso aí, acho que É loucura. o logaritmo Sim, vai eu tava refinar. Ele falando pro a Vinhas. gente fez agora fazer um gancho total. É assim, uma total. coisa loucura. Eu vou contar agora. Cara, a conversa. É louco. Falou uma... Ô, cara, tá curtindo, meu? Tá boa. Não, porque eu tô assim, ó. Então, se tu tá curtindo, aproveita. Me ajuda! Isso que é público. Aquelas, né? Parei. Mas se tá curtindo mesmo, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, diz se tá gostando ou não. Quem mais quer ver? Aí, ó, temos aqui um canal de 1000 pessoas aqui que o Carlão vai nos trazer aqui nesse podcast. Sem dúvida, vamos Já lá. vai Se dizendo pegar aqui. o WhatsApp do Carlão e do Rafa, nós, olha, vem de cara esses WhatsApp aí. Não, cara, a galera do comercial lá da Band, assim, porque toda hora eu vou, tem que estar o cara, vamos lá, vamos. Falei, cara, meu Deus, esse teu celular vale milhões nessa rede. Eu falei, cara, não deve ter um tempo que a gente vai trabalhando. E outro mais legal é o seguinte, né? É fazendo amigos. Uhum. Cara, o mais legal porque é o seguinte, aí voltando à história da Diadora. Cara, o Juliano é um amigo que eu tenho até hoje. Cara, todas as pessoas da RBS, do SBT, da Record. Cara, e aí eu tô falando assim, onde eu trabalhei. Mas com o mercado, velho. Sabe, o mercado agora, então... tu conectou... A gente tá num mundo que tá... totalmente digital, mas, cara, isso aqui, velho, não faz. Mesma coisa que o Felipe falou ontem. Não faz, isso aqui faz a total diferença. Sim, sim. O Felipe falou, cara, eu sou diretor comercial, tô na rua, eu tenho evento todo dia. É isso Eu tenho aí. evento todo o dia. É isso aí. É lançamento não sei do que, é aquisição não sei do que lá, é eu não sei o que, e eu tô na rua. E acabei de sair do planejamento do Paleta lá às 4 da manhã, e aí eu tô... E hoje já tem outro evento de novo, e outro tem... A gente viveu, né, Tu prefere Diego ou prefere Vinhas? Cara, fica à vontade. Pra Não, mim, mas não é que assim... o que é a tua marca? Vinhas. Não, é o Vinhas. Vinhas, é tá. Vinhas. Depois do Bom. quartel, Não. então virou Vinhas. E também... nem lembro Agora o eu me nome senti dele. assim, se o nome do podcast é Vinhas Cast, como é que tu prefere? Ah, coisa pouca. Pô, eu vi as cadeiras da Cadeirode. Pô, Vinhas Cast, como é que tu Incríveis. prefere? Vinhas... Não, mas eu não prefiro nada, tá? Mas, verdade, sim. É porque no colégio tinha 4 Diegos. Então, Vinhas acabou Vinhas é ficando... o diferencial. E aí depois eu fui pro quartel, eu fiquei mais 7 anos. E o meu nome de guerra era Vinhas. Então, assim... Entendi. Ficou Não, é que Vinhas. nem o Carlão, né? Todo mundo, Carlos Toiler, né? E aí, Carlão, 2 metros de altura. E aí, uma coisa legal também, cara, eu acreditem, eu já tive cabelo. Não sou... É uma Eu acho curiosidade. que pode ser- Íamos perguntar aqui, inclusive. Pode ser a abertura do podcast. Acreditem, eu já tive cabelo. E aí, Gabi, o mais legal é o seguinte, cara. Eu comecei a perder cabelo muito cedo e tal. E aí, aos 20 anos, eu fiz um primeiro transplante capilar. Aí a piada dos caras do SBT. E não deu certo, né? E não deu certo. Eu não ia falar. Nem se nota. Não, nem se nota, nem se nota. Não, aí eu fiz um primeiro, fiz um segundo. Cara, Carlos Zibel, um cara que é um dos papas aí até hoje e tal. E aí, só que é o seguinte, aí o meu pai tem cabelo branco, aí eu comecei cabelo branco aí, com 34, 35, eu falei, cara, e aí sempre tem aquela careca de padre. Eu falei,
puta que pariu, eu vou ter que fazer mais uns 2 ou 3 implantes. E depois ainda vou começar a pintar cabelo, porque aqui ficou, porque vai Que ficar... demanda. Né? E aí tu olha assim os caras, o Álvaro Dias, aquele senador, cara da política, o governador do Paraná, o cara fez acho que uns 8 ou 10 implantes. Então o cara tem que fazer uma mão, né? Hoje em dia também já tá mais moderno, mas também não é assim tão simples. Aí em 2005, cara, eu me lembro que eu tava na praia, eu sou de Santa Cruz, e nunca surfei, assim. Aí eu pensei, cara, 2 coisas. Cara, eu podia aprender a surfar e eu vou raspar a cabeça. Foi no mesmo dia, velho. No mesmo dia. Aí eu tava em Garopaba, assim, fui lá, aquela Vento Sul, aquela escola de surf e tal. Aí eu, cara, dá pra eu com 35 anos na época, eu assim, eu com 36 anos, assim, cara, dá pra um cara velho como eu? Eu falei, meu, amanhã tá começando uma aula, tem um senhor de 60, e eu achei um puto exercício de humildade, porque eu dei a mão pra um cara de 60, 70, um guri de 12, aí tinha uma menina. Cara, era um circo que aí tu abre, tu vai fazendo aquilo, e aí Mas o esporte é maravilhoso por isso, né? Todo mundo é igual. Humildade. Esporte é E incrível. depois eu fui raspar a cabeça. Aí eu raspei tipo máquina 5, 3 e tal. Aí depois passou uma coisa meio Lex Luthor, assim, até porque, né, faz, deixa uns 2, 3 dias e tal. Enfim, essa é a minha história, minha relação com o cabelo. E aí eu queria chegar. Mas eu tenho essa facilidade também. Aí eu queria chegar, Paloma, que era o seguinte. Gabi, eu fiquei muito mais conhecido assim. Sim. Entendeu? Antes eu era aquele cara, tá normal assim, mas eu digo aquela coisa de ficar a fotografia do Carlão, a marca Carlão, ficou muito mais conhecida assim. Porque agora, cara, não tem... A minha filha, quando vê as fotos, papai, eu prefiro muito mais tu sem cabelo. Tu de cabeça raspada. Né? Sim. Até porque é a referência dela. Né? É a referência dela. então, a história da Não, minha- amanhã tô eu raspando a cabeça. de ficar- Cara, Chegou eu lá na feijoada. Tu é rápida. Adorei. Baita insight. Baita. Carlão, vamos... eu cheguei a comentar, a gente tá construindo conteúdo, né? Aham. E aí faz uma reunião eu, a Su e o Gabi. A Su é a social media. E aí eu falei assim, cara, 90% dos meus trabalhos foi organizar. Tipo assim, chamavam Vinhas porque, cara, tem um negócio aqui e a gente não sabe organizar. Vem pra cá. Depois vamos falar do Soul Summit, então. Não vamos esquecer. Não, Tem com certeza. business aí. E aí... Falou business também. Como é que tu falou, né? Assim, o diretor chega pra botar processo e tal, não sei o quê. Como é que tu chega num ambiente que eu tive a oportunidade 2 vezes de existir a empresa... A empresa já existia. Já uma existia Band, a empresa, tá. E aí tu chega como um diretor, chega como... Pra nós, no nosso mercado, é mais um gerente. Tá, porque tá, não, que não seja. tem o cargo de... Enfim. E aí tu tem que manusear aquelas peças existentes, que é muito diferente. Assim, vamos criar um canal e aí a gente contrata o que a gente quer. Mas assim, como é que tu faz isso? Como é que eu... Cheguei na Band, e aí, como é que, de verdade, assim, o que tu entende? Tu chega lá, tu olha, tu vai desenhar processo? Baita pergunta. Primeiro que numa negociação, beijo Lisiane Russo, nossa diretora-geral, a única coisa que eu negociei com ela foi autonomia. Tá. Autonomia. Eu quero ter autonomia para agir. Então, a negociação começou antes de chegar. Eu digo, o diagnóstico começou antes de chegar. Aí primeiro tu tem que fazer um diagnóstico. Né? Faz um diagnóstico, ao mesmo tempo a lojinha precisa sempre estar faturando, então é meio que trocar o pneu do carro andando. Então, diagnóstico da equipe, diagnóstico de produto. Cara, já deu... Ontem mesmo a gente fechou com a Thaís Souza, que é a gerente comercial da Cantar Ibope aqui no Rio Grande do Sul, um processo de capacitação profissional da nossa equipe de inteligência, de mercado e da área comercial. Então, porque a gente Vai dar contato pra Lu. Não, só... A gente gasta... Depois eu passo. A gente só criando um grupinho no WhatsApp já. Já monta aí. A gente gasta uma grana, as emissoras, os grupos gastam uma grana, contratando, né, o antigo Ibope, que é a Cantar hoje, que é uma empresa inglesa, comprou. Só que ao mesmo tempo, então, a Thaís, que é uma profissional de mídia maravilhosa, ela vai dar um treinamento de capacitação. Cara, porque a gente paga uma grana para contratar, para ver a audiência da TV, das rádios. Então, o nosso público tem que estar serial killer, tem que estar com as facas super afinadas. Mas, voltando para a pergunta. Como é que tu faz? Como é que tu assim, cheguei lá? Cheguei. Qual é o, assim... porque analisar, todo mundo sabe que vai analisar, mas qual que é a tua atividade? Assim, cara, não, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Entendi. Qual é o jeito Carlão de fazer as coisas? O jeito Carlão. Primeira coisa é trazer todo mundo para... É meio treinador de futebol, assim. Cara, o vestiário é meu. Tá. Né, aquela coisa, tu pode dar expor daqui pra fora, eu vou proteger sempre você. É meio que nem tu filho, tu falou antes. Eu vou estar sempre junto.
Mas aqui dentro o pau come. Uhum. E o pau come é tipo cobrança Sim, de crescimento. sim. Então, cara, a primeira coisa assim era uma série onde não tinha processo, já botar bem claro. Então, cara, toda segunda-feira de manhã a gente tem uma reunião comercial, cada um tem a rodada da semana. A partir de março agora a gente vai começar a fazer uma espécie de conselho de clientes. Então, é literalmente a brincadeira. A ideia é que a cada 2 semanas venha lá o Vinhas, Paloma, vão falar, cara, como é que é o mercado de eventos no Rio Grande do Sul? Qual foi a transformação que a Combo trouxe? Cara, vai ser um papo ali de um speech de 1 hora, 2 horas e tal. Na outra, daqui a 2 semanas vem o Gabi e fala, cara, como é que é esse mercado de produção, edição de conteúdo, não sei o quê. O que a gente está agregando? Cara, é aquele aprendizado constante. Aí, puta, já acertei, vem a Maria do Carmo, que é a gerente, diretor de marketing das lojas de Colombo. Cara, Rafael Lubini, que é o cara do Rissul, né? É o cara lá do... E aí tu vai, o Arthur Benner, que é um puta de um consultor da KeyJump, não sei. E aí tu vai montando, a cada 2 semanas tu vai trazendo clientes, referências do mercado, ouvindo, para poder cada vez mais nos dar, eu vou dizer sangue orgânico, mas é na verdade alimento para a alma, né, do vendedor, repertório. Cara, o que o mercado quer? Né? Então, isso é tipo assim, é processo e já é um desdobramento. Então, primeira coisa, reuniões comerciais bem objetivas, depois reuniões individuais com medidores de performance. Cara, como é que tá a tua meta? Como é que tá o teu número de clientes no ar? Quantos clientes novos desse segmento tu trouxe? Que projetos de conteúdo tá desenvolvendo? Então, tu tem que... E isso foi a primeira coisa, é meio que uma matrix descendo assim, porque não dá pra coisa ficar solta. Né? Tem uma crença muito grande que eu já tenho de um bom tempo que a gente falou, que é justamente a área de vocês. Cara, trabalha com eventos, né? A gente vai ser media partner do South Summit, que eu te falei, e estamos aí depois tendo uma conversa com o Feiju, quer dizer, cara, evento se relacionar com o mercado, porque a comunicação ela ficou 1 bilhão de vezes fragmentada. Então, eu sou Grupo Bandeirantes, eu tenho rádio, TV, não tenho mais o metro, mas enfim, eu tenho digital. E aí também uma outra coisa boa, que foi uma sensação e foi muito legal. Quando fui para São Paulo, lá, e aí conheci o Johnny Saad, né, que é o dono. E aí a primeira sensação que eu tive, Paloma, assim, quando eu entrei cara, o Arte 1 é da Band, eu não sabia. O Smithsonian da Band. Aí, cara, tem tanta... Aí tem AgroMais, tem o Terra Viva, tem mais um canal de agro vindo aí. Aí isso já sabia e tal. Aí tem o Band Sport. Aí tu olha assim, pô, tu tem a Fórmula 1, tu tem Masterchef, tu tem o UFC que entrou, tu tem localmente um fenômeno, principalmente homens, não sei se tu gosta de futebol, Paloma. Eu gosto. Gosta. Então, o Donos da Bola, com certeza vocês conhecem, que é a grande referência no debate. Eu, pra mim, diria, sou fã do rádio de redação, mas o Donos da Bola é o cara, hoje não tem quem de 20 a 40 anos não conheça e seja heavy user. Aqueles caras lá tem mais de 1 milhão de seguidores na internet, no YouTube, né? Somos Baldasso com o Meneghetti. Cara, é um negócio absurdo. Cara, e eles são propriedade nossa. O Alexandre Mota, que cara, ele foi o único apresentador de televisão da história do Rio Grande do Sul que foi top of mind na categoria apresentador de TV. Cara, ele é da Bandeirantes, a gente trouxe para o meio-dia, vocês devem estar vendo Porto Alegre inteira, tá com Frontlight, outdoor, banca de revista e tal. Então, o que acontece? Eu estou falando tudo isso. É fazer o diagnóstico, a primeira coisa que eu percebi. Cara, o mercado não conhece o tamanho da Band e o punch rock and roll da Band. E aí, falando do Johnny Saad, quando eu cheguei lá, eu falei assim, pois é, né, como é que tu prefere ser chamado seu Johnny? Eu falei, cara, ele assim, cala a boca, cara, Johnny. Eu falei, tá bom, velho. Porque na Record era seu, né? Eu chamava o presidente seu. Então... E também, outra coisa, acho que hoje em dia, o senso de adequação do profissional, acho que isso falta muito nessa molecada. A molecada que é o contrário. Que é o contrário. Ela quer dizer... Né? Ela quer dizer como tratar ela. A solução do mundo tá com elas. Vem cá. E a experiência vale o quê, cara pálida? Exatamente. Eu estudei, e outra, não é cagar regra. Não. O mínimo de respeito e empatia. Ao tempo, não adianta tu querer... E aí, é uma linha tênue das ideias, dos ideais políticos, né? Mas... tu tem que respeitar os cabelos brancos de alguém. Não porque eu tenho, mas assim... Não. Óbvio. Eu não tenho, tá? Tá aí outra jogada de marketing. Isso aqui é isso, cara. É sobre O isso. tempo todo. Cara, mas me diz qual foi, onde é que tu raspou, que amanhã eu tô raspando. Não tem. E aí, então assim... Porque tem um caminho aqui. O mundo, ele tá girando. Então assim... E continua girando. Independente da tua existência, ser humano ou não. Ele vai girar. Mas por quê? Porque as coisas continuam sendo feitas
quase todo inovando, mas se tu olhar lá para dentro, é quase a mesma coisa. Né? Tipo, os livros maravilhosos, não sei o que. Tu já leu a Bíblia? Sim. Entendeu a Bíblia? Aquilo ali é da onde saiu tudo. Tem milênios de histórias, de bons exemplos. Que são recontados em filosofia, são recontados em livros atuais, são recontados com outros personagens, mas quase tudo fundamenta lá de trás. Uhum. As histórias são quase sempre as mesmas. Uhum. A gente vê assim, os filmes da Marvel, cara, não. Os atores, os dramas, eles só vão mudando e se adequando aos novos tempos. E aí a história da molecada tá muito nisso, né? Cara, eu gosto muito de, por exemplo, temas de viagem à Lua. Então, pô, o homem não chegou na Lua com um moleque de 20 anos dando a solução do problema. Cara, ele foi chegando à Lua, começou toda aquela história, primeiro o Sputnik, depois aí o Kennedy fala, até o final da década nós vamos chegar e tal. Cara, e aí olha, o homem chegou na Lua, velho. Aí tu fica pensando assim, puta que pariu. E aí hoje em dia parece que tem a solução pra tudo. Que até eu acho que é um Cortella, um desses aí, daqueles filósofos aí, popstars, né, que falou assim, não, o filho dele chegou assim, porque o Steve Jobs, o Bill Gates largou a faculdade com 20 e poucos anos, assim, mas ele largou Harvard, filho. Tu quer largar aqui né? Não, assim, não vou fazer publicidade negativa. Exato. São todos bem-vindos a Band. É o podcast também, né? Mais vamos deixar aqui, né? Então, mas esse drama que desculpa, sem querer te interromper, mas é o drama também que é o desafio que tu tem com o teu filho, que é o que tem com a minha. Cara, se a gente não cuidar, a gente vai criar, e essas duas gerações aí, cara, aí é aquilo tudo, né? Eu com 16, 17 tava louco pra sair de casa. Né? Hoje tu tá até os 30, 40, tá. Então, o complexo todo do cérebro do ser humano, ele vai, né? Ele é maleável, então... E outro, é acomodado por natureza. Por natureza. Então, e assim, aí tu vai fazer menos esforço, ele vai... Se tu deixar fazer menos esforço, ele vai mandar que tu faça menos esforço. Aí que também é um negócio, voltando pra gestão. Exigir menos desenvolve menos. Como é que é, depois que tu entra na empresa, tu entendeu como é que ela funciona? Diagnóstico. Entendeu as pessoas. Depois, quando tu estabeleceu, por exemplo, essa reunião tal, como é que tu te regra? Tu tem alguém que te auxilia nisso? Tu te apoia em tecnologia? Ou, assim, cara, a reunião é a reunião. Vai ter a reunião e nós vamos falar. E nós vamos ter que ter... Como é que é essa gestão tua... Boa. Dos métodos, dos processos, os quais tu incorporou, para que eles não se percam com o tempo. Boa. De novo, pegando os exemplos por onde eu passei. Cara, por exemplo, assim, um CRM é uma ferramenta sensacional. Então, tu pega lá o Salesforce, que é o estado da arte em termos de CRM. Cara, quanto mais sistemas tu tiver, melhor tu pode fazer esse gerenciamento dos dados do cliente, da carteira de vendas e tudo mais. Mas eu tenho uma frase que eu adoro, que acho que era do Face lá no começo, que era assim, done is better than perfect. Quer um gás aí? Quero. Ô, Gabi. Não, tá café. Não. Pega um copinho aqui nosso. Feito é melhor que perfeito. Sim. Então, cara, se for no Excelzinho, não tem mistério, velho. Se for no papel de pão, cara, tem que ter organização, tem que ter método, tem que ter estímulo e tem que ter cobrança. Isso é um baita corte. E aí, cara, se for no papel de pão, né? Cara, tem um cara que tem um mercadinho lá do lado de casa, aí é muito interessante. O senhor tem uns 70, o filho tem uns 40, e aí o que era um mercadinho, cara, chinelo, aqueles de esquina que todo bairro ainda tem, e aí o espectro da conveniência, né, que é um outro corte para varejo, ele transformou no Magazine não sei o quê. Cara, ele virou um mini Zafari naquele mercadinho. Passou a vender vinho, passou a vender não sei o quê, o atendimento melhorou, cara, 200%. E aí eu falei, velho... Tá falando do Paulinho, acho que da esquina aqui, que era um mercadinho, e hoje em dia tu chega lá, é uma conveniência. Conveniência. Mas a gente é sócio, né? É sócio. Só esqueceram de repassar ainda no nosso percentual, mas somos sócios. A gente é sócio. Então, voltando... Carinha do vídeo. Precisa ter organização, precisa ter método, e a ferramenta, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai ajudar. Mas, cara, se tu não tem, tu não pode ser desculpa para não fazer. Acho que por aí então eu já trabalhei em lugares com mais recursos, com menos recursos. O SBT, quando eu comecei, era um recurso muito simples. E aí tem isso, aí tu tem que também ir avaliando as pessoas
pra ver, ó, tu vai, capacita, treina, mas tem horas que não tem jeito, tem horas que a fila tem que andar. Entendeu? E isso assim, pô, tá, na RBS sempre foi uma empresa que ia trocando pessoas e tal, mas sempre teve uma cultura muito forte. Então tenho muito orgulho das 2 vezes que eu saí, não fui demitido. Então, né, não é demérito, porque as pessoas são demitidas e a fila anda e é da vida. Mas também hoje a geração é mimimi, porque ela entra na hora que quer e sai na hora que tu menos pensa. Né? Ninguém mais tem projeto de ficar, não, eu quero ter aqui pelo menos um horizonte de 2, 3 anos, 5. Não, entrou 8 meses depois. Cara, e aí as startups, o dinheiro também, ele bomba muito isso. Né? Então, mas é um mercado sendo regulado agora, inclusive. Agora. Cash burn, isso aí, eles... Meu, peraí. Antigamente não, vamos investir aqui, queima aí 1 milhão por ano. Isso. Não mais, né? Não mais. O dinheiro tá mais... O outro te regula e começa a pagar, aprende a pagar tuas contas. Isso. Empresa também, assim como o meu filho tem que aprender a lavar o seu carro, não sei o quê. É isso aí. Empresa, tu também. Tá, olha só, já deu o que tinha que dar. E aí, não, tu foi falando e eu fui me lembrando. Aí, cara, tem que ter os braços direitos. Então, a área de inteligência de mercado, ela é um dos meus braços, assim. E é fundamental porque ali nasce o produto, não nasce o produto, nasce a parte de comercial do produto, a parte de brand and content, a parte do digital, né? Do digital que seja. E tu tem que ter, e aí tu vai tendo teus braços, né? O gestor de projeto ou o gestor de área, né? Tem o Rodrigo Cinti, por exemplo, que é o nosso gestor de rádios da Band Porto Alegre e da Band News. É um braço direito meu que eu tenho de gestão, né? Na TV eu acumulo essa gestão, no digital também. Então, e aí também a força do grupo. Cara, tem um grupo de emissoras a cabo, que é da Pay TV da Band, que também está parte dentro do projeto. Tem a Vibra, que é a startup de tecnologia. Então, tu tem que ter as ferramentas de gestão e para conseguir, primeiro, organizar o portfólio. Aí primeiro tudo gira a partir da meta, né? Qual é a nossa meta, a meta individual de cada um, e tu precisa ter processos assim, e aí é muito isso, tu vai baixando da meta, que nem eu falei antes, né? Da meta global para meta nacional, para meta do executivo de conta, só para, né, da meta da empresa lá em São Paulo, para meta do Grupo Band no Rio Grande do Sul, para as rádios e para o vendedor. Então tu vai, um projeto vocês devem fazer assim, né? Como vocês um monte de evento grande, massa. E tu vai baixando. E aí tu tem que ter as pessoas. Claro que aí cada vez mais tu tem, por exemplo, vai fazer evento, tem margem de rentabilidade por evento. Gastou quanto, né? Porque também... E aí tem uma mudança muito grande do que a gente vende. Antigamente, que a gente falou antes, eu vendia comerciais de 30, vendia estação de patrocínio em rádio, que é um veículo que eu sou apaixonado, texto ao vivo e tal. Cara, então rádio é um veículo que tu tá sempre te reinventando. Mas hoje não tem veículo que tu não precise pensar assim. Todos os veículos, né? Porque senão o influenciador vai roubar o mercado. Cara, então... E aí a comunicação tá toda ela muito líquida, né? Carlão, estamos chegando perto das 2 da tarde. O cara não viu o tempo passar. Ou eu falo demais, ou vocês fazem perguntas excelentes. Eu acho que foi uma troca maravilhosa, maravilhosa. O aquecimento já... o aquecimento a gente já começou... Já alopramos o negócio aqui, né? Então, cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo, assim, de coração, cara. Porque que energia, parabéns pela energia. Pô, obrigado. Pela disposição, por falar tudo abertamente. E eu acho de uma hombridade tremenda quando a pessoa fala das suas empresas antigas e fala muito bem e não sei o quê, e usa como referência. Eu acho isso numa educação também. Pô, que legal. Respeito, né? Às instituições que... Gratidão. Exato, que vão nos formando ao longo, né? Então, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo mesmo. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Que bom que tu gostou, Paloma, Gabi. Que bom que vocês gostaram. E é isso, eu acho que humildade é uma questão também fundamental. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Né? Eu acho que o Vinhas Cash, esse projeto todo é muito legal. E outra, que puta transformação que é o mercado de podcast, né? Sim. Gigantesco. Falando em transformação, hoje tu vai correr, tu vai para ver, tu vai atrás do conteúdo que tu quiser e tem. E o podcast é esse papo que... E assim, uma das metas de conversar com tanta gente também, é também conversar com pessoas diferentes. Porque além de ser um canal do YouTube, um canal ali, tu ainda dentro do próprio canal, tu tem que... Como
sabe? Claro. Tem que oferecer cada coisa para cada público. Exatamente. Porque o cara não vai ver todos. Não, São óbvio. raríssimos os que veem todos. Claro. Ele vai escolher, eu quero ver um diretor comercial. Sim. Não, tem o Toller e tem o Felipe Melnick. Tá, vi 2 comerciais aqui. Claro, já tirou. Quero ver cara de eventos. Vou lá ver o do Eugênio, vou ver o do Marcos Paulo, vou ver do Robertinho. Vi. E aí o cara consome aquilo e depois ele vai embora. Ele vai para outros canais que tenham mais pessoas sobre aquele assunto que ele quer consumir. Então Cara, e tu falou agora, e acho que para terminar é um exemplo bom, né? A maioria dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, sabe que eu sou... Cara, eu adoro o Inter, sou tricolorado. E hoje é quinta, acho que terça estreou o Soares no jogo do Grêmio, e aí normalmente vai o gerente das rádios, que é o Rodrigo, e vai acompanhando. Cara, e tava lá o Thiago, que assistiu o do South Summit, tinha mais vários clientes legais, a Diz, que é minha amiga de muito tempo e tal, e cara, fui lá. Cara, tu não imagina. E aí, óbvio, né? Tu faz um movimento legal, tô aqui, não sei o quê, postei e tal, que eu tomei de flauta. E aí, meu, azulou, finalmente, não sei o quê. Pô. E aí o Soares ainda estreia dos sonhos, fazendo 3 gols. Cara, o que mais? Aí foi o seguinte, cara, e por que eu tô falando isso, Gabi? Porque, óbvio que é um esforço ir na arena ver o Grêmio e o centroavante fazer 3 gols e ver um título do Grêmio. E tu é colorado. Mas, cara, eu fui pelo business, tava ali conversando com todo mundo e tal, no camarote da Band. Só a hora que deu os fogos. Tu não é diretor comercial de alguma coisa por ter ego de futebol, né? Não, Aí só na hora que tocou os fogos, assim, que deu os fogos, eu pensei que me deu uma ruinzinha, assim. Engoli seco, né? Segue, mas onde é que eu quero chegar? Cara, a vida é dura. Tu não ganha a tua camisa à toa, então conheça o seu cliente, ouça. Cara, tu tem que vibrar com ele, com as conquistas, acompanha, faz a venda, pré-venda, a venda, o pós-venda. Cara, e a gente não pode esquecer, porque o mundo ficou tecnológico demais. E é o que a gente falou antes, assim, esse olhar no olho, isso aqui não tem preço, a gente continua ser humano. Então, cara... Até porque o insight da coisa nova não vai vir na inteligência artificial. Não, e não vai, ele dificilmente vai vir numa vídeo. Claro que aquela reunião que tu fazia para São Paulo, um almoço, só para ir voltar, isso tu resolve numa vídeo. Mas sejam humanos. Com certeza. Carlão, obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigado. Muito conhecimento com muita leveza. É muito bom. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito bom. Obrigado. Ela além de economia, acho que fez psicologia também. Ela dá uma estudada, ela dá uma tenteada. Eu tô aqui... tem que estudar. Psicologia que eu devia ter feito pra ficar com essa gente. Não é maluca, não é nada. Eu, no mínimo, tive que aprender, né? Ô, Gabi, esse é outro baita corte, hein? E acaba a sociedade. Gabi Rec. Obrigado, cara, pela tua presença também. Opa! E sempre quiser. Não faz assim, Gabi. Tem alguém lá que vai editar esse podcast. Mas eu falei no início do programa já. Mas dá, nunca demais. Eu tenho que ficar lembrando vocês aqui pra vocês, né, dar um beijo pro pessoal lá, cara. Anne Bianchi, beijo, muito obrigado. Anne Bianchi também agora dedicadíssima aos nossos cortes também. Então, brigadão. Fernanda, Bernardo, 2 anos, e nosso novo integrante da família, Henrique, que tá no forninho aí, completou 12 semanas. Então tá chegando aí o menino Henrique também, para ser mais um trabalhador desse Brasil. Mais um trabalhador. Que legal esse... Pagar as contas desse país de mais alguns. Beijo. Beijo, gente. Beijo.